que eu estou falando isso e porque esse vídeo é importante. Eu gostaria que você assistisse até o final. O que eu percebo hoje, esses conselhos são coisas que eu aplico. Eu comecei a aplicar nos meus projetos, principalmente nas minhas tomadas de decisões em relação à gestão de tempo, em o que eu vou alocar meu tempo, qual escolha eu devo tomar, qual caminho eu devo tomar. Eu acredito que isso também vai te servir de alguma forma. Então presta bastante atenção aqui. Seguinte, o pensamento aquele tipo de pensamento de que eu consigo fazer os dois, dá para fazer os dois, consigo gerenciar as duas coisas ao mesmo tempo, ele é muito persuasivo, sabe? Ele chega com uma delicadeza que você nem percebe, então muitas vezes a gente toma esse tipo de atitude inconscientemente. Porém, essa lógica é uma lógica falsa. Por quê? Simplesmente se a gente observar na própria vida, é impossível. Mesmo que eu tenha uma meta de ler todos os livros, eu nunca vou conseguir ler todos os livros, ou é algo impossível simplesmente você ter e fazer tudo que você quer, ao menos nesta vida. Então a vida é, consequentemente, um processo eterno de você sacrificar ou ceder certas coisas para ganhar outras que você considera mais importantes. Então eu até mesmo estava escrevendo na minha lista de e-mail, né, das minhas cartas, falando o seguinte: normalmente a gente faz a seguinte questão, né, sobre esse sacrifício. A gente sacrifica tempo, ou então a gente gasta tempo. Você poderia falar em investir tempo também. Então, nós gastamos tempo para produzir dinheiro. Nós perdemos, nós sacrificamos o nosso conforto para ganhar massa magra, para ser uma pessoa melhor. Nós gastamos esse dinheiro, o nosso dinheiro, para passar mais tempo com a nossa família e o ciclo se repete. Enfim, é essa constante luta de perder alguma coisa para ganhar em outra. Isso é óbvio. Pois bem, e é neste sentido que eu quero chegar nesse conceito, né, que eu aprendi no livro Essencialismo. Essa realidade de que temos que entender que na vida precisamos perder algumas coisas para ganhar outras. Por isso que o conceito de ficar em cima do muro, seguir essa estratégia de ficar em cima do muro, principalmente quando é por omissão, então a gente volta à questão anterior, que eu te falei da questão de ser algo inconsciente, de a gente nem perceber, se torna extremamente ruim, maléfico. Por quê? E aí eu fiz uma tabela que eu acho muito interessante, que eu gostaria que você acompanhasse, que a estratégia em cima do muro, ela não te permite ter. Ela não permite ter, né? Aí você tem duas estratégias, duas coisas que você quer. Ela não te permite ter um propósito claro. Consequentemente, a falta de propósito te leva à falta de foco. E essa falta de foco não permite você ter uma gestão, não, mas um aumento competitivo, uma capacidade competitiva grande. No fim disso, não é possível ter resultados satisfatórios, ou nesse caso, você só vai obter resultados insignificantes, porque você não é competitivo o suficiente, porque você não tem foco suficiente, porque não tem um propósito claro. Isso por causa dessa divisão da energia, quando você segue essa estratégia de ficar em cima do muro entre duas questões, né? Pois bem, além disso, tem um exemplo no livro que é muito bom, que ele fala sobre duas companhias aéreas. Eu não vou citar os nomes aqui, na verdade eu vou, né? Que é a Continental Airlines e a outra me fugiu da memória agora. Mas companhia A e companhia B. A companhia A, ela sabia exatamente o que ela era. Que ela era a companhia, o tipo de companhia que ela era. Era uma companhia de baixo custo. Então, toda a sua estratégia era voltada para reduzir os custos, mesmo que fulano e beltrano, por exemplo, tipos de clientes específicos, não gostassem daquilo. Então, eles fizeram tudo para reduzir os preços, eles cortaram a questão da classe econômica, preferiram optar por não oferecer alimento durante os voos e fizeram várias outras alterações.
A princípio, outros não essencialistas não acreditaram e nem deram bola, né? Falaram, pô, quem em sã consciência vai querer escolher voar com uma companhia que nem oferece comida, que nem tem classe alta, né? Que você tem que, quando chega no avião, você tem que escolher os seus lugares e tal. Porém, para a contradição de muitos, a empresa estava certa. Então ela começou a ter muito sucesso, a conseguir ter resultados admiráveis, né? Principalmente para uma companhia aérea que nesse ramo não tem muita questão de lucro. Logo a galera começou a imitá-la, né? Os não essencialistas falam, pô, gostei disso aí, eu acho que funciona. Porém, qual é o erro da companhia B, principalmente? Ela copia, ela adota, entre aspas, esse sistema, mas não como um todo, não essa estratégia como um todo, e sim apenas alguns princípios, apenas algumas práticas. Estaria o erro deles, porque, novamente, como eu falei anteriormente, isso não te permite ter eficiência operacional e, consequentemente, não te permite ter capacidade competitiva. Aí que está o problema dessa estratégia em cima do muro, que a companhia B, ao mesmo tempo que ela tentava ser uma companhia de baixo custo, ela mantinha os mesmos padrões de uma companhia tradicional. Né? Então, ao invés de ela oferecer só voos diretos, voltados para isso, para baixar o custo, elas tinham esse pequeno projeto que era alocado, era algo, um subitem da companhia toda. Então era uma parcela muito pequena que no final das contas só gerava gastos e não era possível se estabelecer ela. Então, quando tem a estratégia de ficar em cima do muro, ela é muito ruim porque na maioria das vezes você vai estar querendo optar, né, se agarrando a uma estratégia nova, ao mesmo tempo que se mantém com a estratégia atual. E estratégia você pode ler de várias outras formas, né, oportunidade, escolhas, decisões. Só que na maioria dos casos, essas duas coisas aqui são incompatíveis e conflitantes entre si. Por isso que não leva a bons resultados. Então, a gente pode observar a questão pessoal, né? Aquele tipo de pessoa que sempre está tentando adicionar mais uma coisinha no seu dia, nas 24 horas do dia. Esse tipo de pessoa, ela, no final das contas, ela está sempre em cima do muro. Ela, ao mesmo tempo que ela quer ir para a festa do seu amigo, ela marcou um show, ela tem um show para ir no mesmo dia, no mesmo horário. Ou então, ela tem um prazo importante para entregar na sexta-feira, mas surge numa reunião outro projeto, outro prazo que tem que entregar no mesmo dia. E ao invés de ela falar que não pode, ela vai e aceita. Então, no fim das contas, o que isso resulta? Em ou você perder os dois prazos, ou entregar dois projetos mal feitos, ou então perder o show, ou então não ir para a festa de aniversário do seu amigo que você disse que iria no mesmo dia. Por isso que, para uma questão mais prática, como é que você vai encarar agora? É meu conselho para você encarar a tomada de decisões, melhorar esse processo de tomada de decisões. Sempre que você estiver diante de duas coisas que você gosta, duas coisas que você deseja, você vai ter que fazer a pergunta mais difícil e, consequentemente, também, de certa forma, mais libertadora, porque vai te libertar para ter mais resultado naquilo que é mais importante. Como não podemos ter e fazer tudo, você vai perguntar a seguinte questão. Ao invés de você pensar como eu consigo fazer as duas coisas, você vai se perguntar que problema eu quero resolver. Que problema eu realmente quero? Qual problema eu quero? É a partir daí que você começa a tomar decisões mais essencialistas. Você começa a ponderar mais, ponderar melhor. E mesmo que tenha que sacrificar uma coisa no momento, você entende que no mundo as coisas são assim. E não tem como você ter e fazer tudo. Por isso você começa a fazer essa questão de discernir o importante do não importante. E melhor, você vai perceber que isso vai te dar mais resultado, mesmo que pareça que você está perdendo uma coisa, né? Porque no fim as escolhas são isso. Escolher uma oportunidade, né? É necessariamente você dizer não às outras. Então você vai estar aproveitando muito melhor as coisas que você escolheu, mesmo que a um custo, do que você perder as duas. Por isso que é muito mais lógico,
mesmo que difícil. Valeu, galera, esse final. Mas é isso, galera. Tamo junto. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, compartilhem e deixem um comentário para o que eu posso melhorar. Esse aqui é o segundo vídeo, né, de uma série que provavelmente vai vir muitos outros. Então é isso. Ajudem o canal. Tamo junto. Eu espero que esse conselho te ajude. É nóis.